Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Mais um momento que o Senhor nos concede para estarmos juntos, louvando e exaltando o nome dEle. Hoje nós estamos aí iniciando o nosso nono dia de desafio de jejum e oração. Nos propomos há 14 dias. Então, um tempo muito oportuno, um tempo muito abençoador, um tempo onde o nome do Senhor está sendo glorificado nas nossas vidas, eu creio nisso. Eu quero então te convidar, fortalecer o teu coração, para que juntos possamos continuar, mesmo que no meio do caminho aí aconteceu algum imprevisto, aconteceu alguma situação, de repente hoje é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, comece, fique aí os próximos dias conosco, para que possamos aí continuar essa campanha de jejum e oração, buscando realmente o querer do Senhor e entendendo que o caminho do Senhor é o melhor. Às vezes nós passamos por muitas situações e queremos, de repente, mudar a rota, mudar a forma, mudar algumas situações, meu querido. Se toda e qualquer mudança for atingir os princípios eternos, os princípios bíblicos, não o faça. Não o faça, porque Deus tem grandes coisas. Hoje nós estamos, então, no nosso nono dia. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar ao Senhor por mais esse dia, a qual o Senhor nos concede, por essa manhã. Pedimos a Ti, meu Deus querido, da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, para que possamos, ó Deus, viver o Teu querer e a Tua vontade. Sei, meu Deus, com as nossas vidas, ser, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que juntos possamos viver da Tua vontade, viver da Tua graça. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda realmente a buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos literalmente ser um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, Pai, alguém que está na Tua direção, no Teu querer, Pai, sendo verdadeiramente o instrumento usado por Ti. Então continue conosco, nos dando a Tua graça e da Tua permissão. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Como é o nosso nono dia, também estamos no nosso nono capítulo de Oséias. E hoje nós estamos com o tema aí, né, o perigo da rejeição do conhecimento de Deus. É um perigo muito sério. Um perigo que às vezes nós não paramos para analisar. Nós não paramos para perceber. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai meio que se distanciando. De repente o conhecimento não é mais como o mesmo. De repente não temos mais a mesma empolgação. E isso traz para nós um perigo muito grande. Estamos nesse desafio, nesse mês de maio, olhando para as nossas famílias. Mas antes de olhar para as nossas famílias, precisamos olhar para as nossas vidas. Precisamos olhar para como nós estamos. E o livro de Oséias vai trazer isso. Alguns vão dizer que Oséias é o profeta do caos, porque ele está a cada instante, a cada momento, trazendo realmente castigo, trazendo realmente juízo, trazendo realmente uma sentença sobre o povo. E não fica diferente no capítulo 9. Vamos para o nosso capítulo 9, então? Olha o que diz aí. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Vocês amam o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do largar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Percebe que eles se prostituíam, que eles estavam indo atrás de outros deuses para ter recurso, para ter coisas, para ter aí, né, o seu salário, para ter realmente o trigo da eira, para ter realmente aí, né, muitas situações que eles precisavam de alimento. Eles não queriam confiar em Deus, eles não queriam, ou até mesmo de alguma forma confiavam um pouquinho, mas também queria depender de outros deuses, para que eles pudessem dar o seu recurso, para que eles pudessem aumentar a sua receita, aumentar a sua renda. Mas Deus está dizendo que a mão dele viria contra esse povo, e aquilo que eles estavam buscando, eles não conseguiriam. Por quê? Uma frase que eu tenho colocado muito aqui pela manhã é que Deus é a nossa única fonte. Ele precisa ser a nossa única fonte. Porque não é a primeira fonte, não é a melhor fonte, não é a maior fonte, é a única fonte de esperança, de sustento. Deus sustentou o teu povo. Deus, com certeza, você e eu temos testemunho de quanto Deus tem suprido as nossas necessidades, de quanto Deus tem sido fiel para conosco. Então, não há o porquê, não há o motivo, não há questão de ir atrás de outros deuses, de ir atrás de outras situações.
Deuses, quando nós pensamos em outros deuses, pensamos em idolatria, pensamos em cultuar, pensamos em imagem, mas não é só isso. Idolatria não é simplesmente se curvar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Se o meu emprego está mais importante do que Deus, se tornou idolatria. Se o meu filho é mais importante do que Deus, se tornou idolatria. Se o meu salário é mais importante do que Deus, aquilo se tornou uma idolatria. E se torna um Deus, porque toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, ao estar no lugar de Deus, constitui Deus sobre as nossas vidas. E Deus está dizendo, olha, vocês se prostituíram, vocês me abandonaram, e vocês me abandonaram buscando outras coisas que, sinto muito em dizer, mas vocês não vão encontrar. Não é que Deus vai simplesmente barrar para que eles não conquistem, não, eles não vão me encontrar. Continuando o texto, diz o versículo 3, diz, e eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão oferta de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como pão dos pranteadores, que tornam impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que eles estão procurando, não vão encontrar. O que eles querem, não vão encontrar. O alimento de qualidade, a comida de qualidade, se tornará comida impura. Eles não encontrarão porque a comida que eles comerão são comida de prisioneiros, comida de cativos, comida de prisioneiro de guerra. Eles serão maltratados. Eles estarão realmente perdidos. Versículo 5 vai dizer, e o que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias das suas festas do Senhor? Se são longe do Senhor, como terão festa? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito ajuntará e Mefis os sepultará. Os seus tesouros de prata, as urtigas, vão herdar, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Eles serão levados embora. Eles serão tirados à força das suas tendas. E o que ficarão na tenda, o que acontecerá com a tenda, encherão de mato. Os matos cobrirão, porque eles não estarão ali mais para cuidar. Eles tinham tudo, mas pelo fato de terem abandonado ao Senhor, serão levados como cativos. Diz o versículo 7, os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando, que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. Aqueles que vêm falar de Deus, eles dizem que são loucos. Eles não levam em consideração, eles tratam com hostilidade. Israel não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus, mais uma vez, nós olhamos aqui como uma sentença de Deus, mas podemos pegar muito como a graça de Deus sobre esse povo. Porque, irmãos, para pensar comigo, Deus não precisava avisá-los. Deus já havia avisado por muitos momentos. Quantos profetas Deus já havia usado? Quantos profetas Deus já havia ministrado para falar com eles? Quantas vezes, mas nós percebemos, por que eu digo que é um teor de graça? Porque Deus continua avisando o seu povo. Deus continua falando com o seu povo. Deus continua alertando o seu povo, dizendo, olha, não façam isso. Isso vai trazer consequências para vocês. E muitas vezes é o que nós temos, sabia? Muitas vezes, diante do nosso pecado, lá no fundo do nosso coração, lá no fundo da nossa mente, tem algo dizendo assim, olha, isso não vai dar certo. Isso é complicado. Isso vai trazer consequências. Quando? Sei. Mas, irmãos, uma coisa é verdade. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com o pecado. Brincar com o pecado é como se tivesse uma brasa, né? Uma brasa bem quente na nossa mão e tentando ali, não, daqui a pouco vai esfriar. Pode acontecer que quando esfriar já será tarde demais. O versículo 8 diz, o profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, lanças o aguardam, e em todas as suas veredas e hostilidade no templo do Senhor. Eles mergulham na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e o castigo por seus pecados. Deus está dizendo a Israel, eu tenho consciência do que vocês estão fazendo. Deus continua avisando o povo. Irmãos, não é diferente nos nossos dias. Nós somos alertados. E hoje não é entrar em desespero muitas vezes pelo nosso erro,
A questão que Deus espera de nós é que nós confessemos, que nós mudemos de atitude, que aceitemos transformação. Versículo 10 diz: quando encontrei Israel, foi como encontra uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Beor, consagraram-se àqueles ídolos vergonhosos e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Aqui o Senhor diz para Israel: aonde eu encontrei vocês? De onde eu tirei vocês? Não tirei vocês de uma parreira de uvas, né? Num lugar fértil. Vocês estavam bonitos, dando frutos maravilhosos. Não. Deus diz que como uva no deserto. Como uva no deserto. Ó, quando eu encontrei Israel, foi como encontrar uva nos desertos. E como que eles estavam? Secos, mirrados, sem condições nenhuma. Qualquer outra pessoa dizendo: olha, não servem mais para nada. Não tem mais utilidade para nada. É como uma laranja que alguém espremeu, chupou, espremeu e depois joga fora o bagaço porque não serve para mais nada. Deus está dizendo: olha, eu encontrei vocês desse jeito, mas eu restituí. Eu fiz vocês uma parreira boa de novo. Vocês deram frutos bons, uvas doces, mas mesmo diante de tudo isso, vocês desistiram de mim. É interessante ver que quantas coisas Deus já tem feito por nós. Quantas bênçãos Deus já nos deu. E parece que esquece. Por isso que eu gosto de Lamentações de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Precisamos trazer à memória tudo aquilo a qual Deus tem feito, tudo aquilo a qual Deus tem agido. O versículo 11 vai dizer: a glória de Efraim lhe frugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantando no lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. O Senhor que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. O que nós paramos para pensar e avaliar aqui, que o nosso pecado não atinge só a nós. O que Deus está trazendo para Israel, para Judá, para Efraim, é que o pecado de vocês afetará os filhos de vocês. Aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês têm feito, o pecado, o distanciamento de vocês, o fato de vocês terem afastado de mim, o fato de vocês estarem desprezando o conhecimento, se afastando do conhecimento, se rebelando contra o conhecimento, afetará o filho de vocês. Porque se a bênção atinge os nossos filhos, a maldição também. Quando eu faço algo certo, e é interessante, né? Você está perto de alguém, vamos pensar que hoje, né? Terça-feira, você vai trabalhar. E a pessoa que vai trabalhar do teu lado, de repente, é uma pessoa maldizente, praguejadora, só reclama, tudo tá ruim. O ambiente não fica pesado? Direto ou indiretamente, o mau humor dela te afeta. A vida dela te afeta. Tudo aquilo que ela está fazendo. O contrário também é uma verdade. Você chega para trabalhar hoje, está a caminho, chega lá, a pessoa se converteu, está hoje só abençoando, só falando palavras de bênção, palavras proféticas. O ambiente fica leve. Assim somos nós nos nossos lares. Assim somos nós com os nossos filhos. Eles estão sendo atingidos com bênção ou sendo atingidos com maldição. Deus está dizendo que os filhos deles pagarão preço, sofrerão quando eles se afastarem do Senhor, quando eles se distanciarem do Senhor. Versículo 15 diz que toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali o odiei por causa dos seus pecados. Eu expulsarei da minha terra, não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu o matarei, sua prole querida. Meu Deus o rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrino entre as nações. Aqui o texto deixa muito claro, por causa no versículo 15, né? Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei por causa dos seus pecados. Tem uma frase que muitas vezes nós usamos, de repente eu já até usei ela, mas ela é errada. Que diz que Deus não ama o pecado,
mas ama o pecador. Diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aqui fica muito claro que isso não é uma verdade. Que Deus odeia tanto o pecado como o pecador. Porque se o pecador não se arrepender, se ele não confessar o seu pecado, não arrepender, sobre ele está a ira de Deus. Sobre ele está o ódio de Deus sobre a vida dele. Então Deus não ama nem o pecado nem o pecador. Por isso que quando um pecador se aproxima dele, ele é santificado. Por isso que por muitos momentos a Bíblia vai dizer ser santificado. Por isso nós temos um livro inteiro falando sobre santificação, que é o livro de Levítico. Falando sobre realmente a consagração ao Senhor, mudar as atitudes, mudar as nossas vestes. Porque Deus não ama o pecado nem o pecador. Tanto que o pecador, aquele que não reconhece o pecado, aquele que não aceita Jesus e continua na vida de pecado, ele é lançado no fogo do inferno. Então, Deus ama aqueles que decidem viver uma vida do seu lado, uma vida sem pecado. Pastor, mas será que tem como viver sem pecar? Eu creio que sim. Creio que há essa possibilidade. Não estou dizendo que seja fácil, mas há uma possibilidade. Mas a própria Bíblia já nos diz, né, que se nós pecarmos, João vai dizer isso nas suas cartas, se nós pecarmos, nós temos um justo advogado. Então, Deus, entendendo que nós ainda poderíamos pecar, mas queríamos confessar novamente, ele deixou para nós um justo advogado. Então, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador. Deus não se relaciona com o pecador. Por isso que a nossa vida tem que ser a cada dia confessando. Por isso que sempre que nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão pelos nossos pecados. É nos arrepender dos nossos pecados. É confessar que erramos, confessar que falhamos. O final do texto termina aqui dizendo que meu Deus o rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. São peregrinos entre as nações. O fato de nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, o fato de nós rejeitarmos Deus, traz uma consequência muito grande para as nossas vidas. Traz realmente uma consequência muito complicada. O perigo da rejeição do conhecimento vai acontecer conosco, o que diz o versículo 17: serão peregrinos entre as nações. Não terão foco, não terão destino, não terão lugar certo. Pelo contrário, quando está tratando a ideia aqui de peregrinos, está tratando da ideia de perdidos. É interessante quando olhamos para as nossas vidas e, por mais que de repente falar, não tenho o projeto de morrer nos próximos anos, mas se ela vier também nós ficamos tranquilos, porque sabemos que com a nossa morte nós temos plena convicção de onde estaremos. Que estaremos com o Senhor, que temos a plena convicção da nossa salvação. Mas já parou para pensar numa pessoa que não tem Jesus? Ele vive perdido. Uma pessoa que não tem a esperança está perdido. Ele vive sem direção. Ele não sabe o que vai ser da vida dele nos próximos 5 anos. Ele não sabe o que vai ser da vida dele nos próximos 10 anos. De repente, nem semana que vem. Mas nós não. Nós sabemos que em Cristo nós temos um propósito. Que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos salvou, porque Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E é esse propósito que dá sentido às nossas vidas. Pode acontecer de que muitas pessoas, por mesmo dentro da igreja, por mesmo crendo em Jesus, mas vivem uma vida de impiedade. E essa vida de impiedade atrapalha a ver os propósitos de Deus. Por quê? Porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. A rejeição do conhecimento de Deus nos leva a realmente a viver uma vida perdida, sem foco, sem direção, sem esperança, sem saber o que será da nossa vida. O nosso trabalho se torna simplesmente o objetivo do nosso salário. O objetivo do nosso salário. E aí começamos a mudar de emprego muitas vezes sem muita direção. Simplesmente porque a proposta é melhor. Mas quem direciona você aí para um trabalho, para um emprego? É Deus? Porque Ele tem um propósito. Então na empresa que Ele te colocar, no local que Ele te colocar, é porque ali Ele quer te usar, ali Ele tem um propósito. Ou simplesmente se olha, poxa, o salário aqui é melhor, tem algumas condições melhor. E aí por isso que muitas vezes existem muitas pessoas que não têm prazer no trabalho que faz. O seu trabalho se torna um fardo. Sabe por quê? Porque está peregrino, está perdido, anda de um lado para o outro porque ainda não encontrou o propósito. O propósito de Deus não está só dentro da igreja. O propósito de Deus está dentro do nosso lar. O propósito de Deus está na escola, na faculdade que nós estamos. O propósito de Deus está na empresa que você trabalha. Porque se Deus te colocou ali, é porque algo Ele tem que fazer. Algo Ele quer fazer. A questão é você entender isso. Entender
que existe um propósito de Deus para a tua vida. Muitos de nós vivemos angustiados, muitos de nós vivemos apavorados, porque não entendemos o dia de amanhã. Mas é para entender? Às vezes não. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei o que tem. Sei que amanhã temos programações, temos culto pela manhã, temos células, temos bastante coisa. Mas não estou dizendo sobre isso. O que nos traz tranquilidade no dia de amanhã, que independente, ou não só no dia de amanhã, né, no dia de hoje, o que nos traz tranquilidade no dia de hoje, sabe o que é? É saber que a minha vida tem um propósito designado por Deus. Enquanto eu estiver onde eu estou, é porque Deus tem propósito. O dia que eu precisar sair, vou sair porque Deus tem propósito, porque Deus está agindo. Como a gente colocou no domingo, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus não te coloca numa empresa simplesmente por causa de alguma ou qualquer tipo de facilidade. Deus te coloca porque Ele tem propósito. Ele quer usar a tua vida. Que possamos pensar nisso. E que se de repente, em algum momento, você tem sentido alguma área da tua vida, você tem sentido perdido, volte, pare, tire um tempo e volte a buscar os conhecimentos de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida, através da sua palavra, através de uma comunhão com Ele. Porque, irmãos, rejeitar o conhecimento de Deus é um grande perigo. Que Deus abençoe. Deixa eu orar por ti mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome pela vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor continue guardando, abençoando, trazendo, meu Deus, da tua presença, da tua unção e da tua glória. Que esse dia, ó Pai, possa ser um dia muito abençoado, um dia cheio da tua glória, um dia cheio da tua graça, um dia onde possamos, ó Pai, nos dedicar a ti em devoção, nos dedicar ao Senhor diante desse desafio. Então, meu Deus, seja conosco, nos guarde e nos proteja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Fique na paz em nome de Jesus.